Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Simples Não é Fácil. No vídeo de hoje vou trazer para vocês aí alguns dados a respeito aqui do Banco do Brasil, tá? BBAS3, né? Vou trazer alguns indicadores a respeito que mostram aqui se a empresa está barata ou cara, né? E se vale a pena ter em carteira, tá? Então, fica até o final aí que eu vou trazer alguns indicadores a respeito, né? E comente embaixo aí já se você já investe no Banco do Brasil, ok? Mas antes, vou passar para vocês aqui a respeito aqui, ó, da cotação desde o início de 2025, tá? Já fiz alguns vídeos a respeito aí do Banco do Brasil, né? E nesse ano aí, tá entregando em torno dia 2 de janeiro até agora, entregando 27% aproximadamente. Bateu hoje cerca de 30% de alta. Então, se você comprou Banco do Brasil quando ele estava fazendo aqui, no caso aqui, estava tendo essa queda aqui, ó, ao longo do final do ano, praticamente de 2024, né, ficou aportando, ele simplesmente subiu aqui, mais do que subiu bem aqui, né, sobressaindo, no caso aqui, essa queda, né, e subindo ainda bem aí ao longo de 2025, tá? Então, quando tem essas quedas assim, ó, é bom a gente fazer aporte, porque o lucro da empresa tende a se manter, vamos dizer assim, se caso se manter, ele paga um prêmio maior, que é o yield, né? Então, ação caindo, até mesmo fundos imobiliários, a cotação caindo, pagando mesmo dividendo, significa que o yield dele está mais atrativo, tá? Passando aqui, no caso, para vocês aqui, ó, alguns dados a respeito do Banco do Brasil, né? Ele está sendo cotado em torno aí, vou pegar aqui o outro indicador, né? Ele está sendo cotado em torno de R$ 29,62. A variação em 12 meses tem uma alta de torno de 12,86%. O PL dele bem descontado, em torno de 6,41%. O preço dividido pelo valor patrimonial abaixo de 1 ainda, tem uma boa simetria de risco ainda, 0,94%. Tá? O dividend yield dele está entregando quase 9%, 8,9%. Tá? Quando a gente passa aqui, ó, rentabilidade descontada a inflação, tá? Então aqui é a rentabilidade real, né? Em um mês tá uma alta de torno de 6,4%, em 3 meses 6,22%, em um ano entregando uma rentabilidade real aí de 8,24%, em 2 anos uma alta de 48,4%, em 5 anos 132%, em 10 anos entregando uma rentabilidade real descontada a inflação de 125,13%. Então, a Banco do Brasil está entregando uma rentabilidade descontada a inflação em todos os períodos, tá? Isso é muito bom, a meu ver, tá? Quando a gente passa aqui para alguns indicadores aqui de valuation, né? No caso aqui, as margens de margem líquida está em torno de 9,64%, tá? A margem bruta está em torno de 38,21% e a margem EBITDA está em torno de 10,13%. A margem líquida dele, né, vem, vamos dizer assim, boa, vem performando bem, tem como a gente olhar aqui a série histórica, tá? Então ele já bateu aí em torno de 2021 14,57%, e aqui, no caso, ele está entregando o mesmo valor de 2018, 10,51%, praticamente, né? Ele está performando abaixo no caso dos 10%, mas ele está entregando valor aí ao acionista, tá? Então tendo boas margens. Quando a gente passa aqui no caso também no caso aqui do ROI, está entregando rentabilidade em torno de 14,67%. O ROIC dele está em torno de 14,61%, tá? Para quem não sabe o que é ROIC, aqui também fala, né? Retorno sobre o capital investido. Então a gente gosta de olhar bastante os retornos que a gente está investindo na ação, quais são os retornos em porcentagem que ele entrega, né? Então ele está entregando uma porcentagem muito boa. Deixa eu só olhar aqui que período. Aí, ó, está entregando ainda uma rentabilidade muito boa, tá? Ele já entregou aí no caso de 2023, 19%, né? Quase 20%. Em 2022, 18%, mas está levemente abaixo, mas entregando mesmo assim retorno ao acionista aí, vamos dizer assim, muito bom, tá? O KGR de receita eu gosto de olhar bastante, tá? O KGR de receitas, para quem não sabe, em comparação ao ano anterior, em comparação a 5 anos, né? Como todo, mas em relação ao período de 4 anos, se está tendo receitas recorrentes,
aumento de receitas recorrentes, né? Então, está entregando aí, no caso, aí, 17,57%, e o KGE de lucros aí, recorrentes, aí, no caso, todo ano está tendo uma melhora aí de 17,02%. Tá? Quando a gente passa aqui, no caso, para índice de Basileia, no caso aqui, está tendo uma queda, né, bem nítido, né? Isso aqui a gente deve acompanhar também, tá? Mas o setor também ele vem performando aqui em torno de mais ou menos 15 aí, né? Não, 15%, deixa eu ver. Está em 15,1%, e está levemente abaixo, nada de criar pânico, né? Mas a gente deve acompanhar também o índice brasileiro. Né? Passar aqui para vocês que as Datacom e data de pagamento já foram entregues aí, no caso. Ele pagou aí aproximadamente mais de 50 centavos aí de dividendos já em 2025, tá? Quando a gente, deixa eu ver o que mais que tem como olhar aqui. Aqui no caso, quando a gente passa para a comparação aqui do PL, ele é o mais descontado, tá? Quando a gente passa pelo preço dividido pelo valor patrimonial, ele pede só para o banco do Bradesco, tá? E em seguida ele é o segundo, né? O ROI, no caso aqui, o BTG Pactual, no caso, leva aí de lavada, tá? Mas aqui no caso também Itaú em seguida e depois Zambi 11. Então ele fica em quarto lugar, tá? Em 14,6%. Em dividend yield, no caso, Bradesco tá levando, performando bem aí, né? Saiu até o resultado do Bradesco aí que subiu mais de 15% só no dia de hoje, né? E em seguida, de dividendos, ele tá em segundo, tá? Então tem bons indicadores aí que apontam, né, que o Banco do Brasil, apesar de ser uma estatal, tem umas boas indicadores aí de tanto de valuation, né, quanto algumas outras métricas de desconto, né. Quando a gente passa aqui também em comparação com o IFIX e o IBOV, né, e o IFIX, o Banco do Brasil em 5 anos está subindo em torno de 216%, né, enquanto o IBOV está entregando 70,19% e o IFIX entregando um pouco mais de 31%. Tá? Quando essas comparações aqui que eu gosto de olhar, né, se fosse o caso de você investir aqui R$1.000 em 5 anos, você teria hoje no Banco do Brasil R$3.164,70. Tá? O que, no caso aqui, o que chegaria perto aqui, no caso, é o índice de dividendos, tá? O IDIV, que teria em torno de R$2.081,60. Tá? Só que aqui, no caso, aqui é um índice, tá? Então, se você comprasse todas as ações ou ETF, então, de longe aqui, para mim, compensaria mais comprar a ação do Banco do Brasil e ter carteira fazendo aportes aqui e investir nos dividendos, que provavelmente, né, você teria mais. Mas, no caso aqui, é uma comparação básica, se você colocar só R$1.000, né, quanto é que você teria olhando só a cotação, nem conta também com os dividendos. Mas, só aí dá para ver que, em comparação, dá para ter em carteira aí, no caso, do Banco do Brasil, valeria muito a pena, né? Quando a gente passa mais aqui para alguns indicadores aqui, ó, a receita líquida e o lucro líquido vem performando bem, tá? Aqui o lucro sempre segue a cotação, é verdade, dá para ver aqui, né? Desde 2009, o lucro sempre segue cotação. Tem hora aí que a cotação fica acima, mas no caso aí sempre volta aí para sua média, né? Dos dois se convergindo para andar junto, né? Então, esse período aqui, que no caso a cotação está subindo aqui acima do lucro líquido, pode ser também, tem o resultado aí, né, do primeiro trimestre aí, que pode ser que o Banco do Brasil performe aí, o lucro líquido ele pode subir, né? E aí a cotação segue aí também o lucro, né? E o lucro aí, os dois convergindo para cima. Tá? Mas aqui dá para ver nitidamente que os dois estão performando muito bem. Tá? Então, quando a gente passa aqui também para a receita líquida e o lucro líquido aqui tá seguindo bem também, tá? Dá para ver aqui no caso aqui, ó, que o lucro líquido está performando bem ao longo dos anos, tá? E a receita líquida também, né? Desde 2000 e depois de 2021 aí, ele tá tendo uma boa alta aí, tá? Era mais isso que eu queria trazer para vocês, tá? A respeito do Banco do Brasil. Olhando esses indicadores que a empresa está apontando aí
sim, vale a pena, lembrando que esse vídeo não é recomendação de compra ou de venda, tá? Mas sim, vale a pena ter Banco do Brasil em carteira, tá? Comente embaixo se vocês já têm ações aí do Banco do Brasil ou pretende ter, tá? Era mais isso que eu queria trazer para vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal e até a próxima, pessoal.